Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Por alguns momentos, deixe de lado as mazelas e chateações e passe momentos agradáveis acompanhando a partir de agora o programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, agradecemos de coração a sua companhia. Se de repente você se deu conta de que virou um especialista em juros de cheque especial e que sua vida se resume a uma constante tentativa de limpar seu nome, a palestra do preletor Edilson de Souza Mendes é para você. 4 condições para obter a provisão infinita. Muitas pessoas vivem um dilema, têm tudo para serem felizes, mas não são. O sentido da vida parece lhes escapar por entre os dedos. No quadro de perguntas e respostas de hoje, o preletor Carlos Alberto da Silva responde a um telespectador que sofre com este problema. A preletora Maria Murakami, mais uma vez, vai transformar a tela da sua TV em um verdadeiro colo de mãe. Em sua palestra com o tema Descubra a pessoa maravilhosa que você é. O jovem líder da Seitonoye, Luciano Sundim do Lago, está no quadro de dica de leitura de hoje. É tempo de festa e espetáculo. Se aproxima o grande dia de um evento inédito. Pela primeira vez em 57 anos, a Convenção Nacional da Seitonoye do Brasil para Jovens acontece simultaneamente em 3 capitais brasileiras: São Paulo, Porto Alegre e Maceió. É no próximo dia 22 de julho, das 8 às 16h30, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no Salão de Atos da PUC, em Porto Alegre, e no Centro Cultural de Exposição Ruth Cardoso, em Maceió. Com o tema Pratique o Bem, foi preparada uma programação de tirar o fôlego, com shows de dança, muita música e uma grande corrente positiva, com momentos reservados para orações que marcarão para sempre a vida de quem participar. Com palestras das mais conceituadas autoridades do ensinamento da Seitonoye, os 3 locais estarão conectados online com interatividade total através de uma transmissão simultânea de alguns momentos das atividades, que vão diminuir distâncias e aproximar os corações. E mais, dentro da Convenção Nacional acontecerão os concursos culturais de músicas inéditas, de bandas e de camisetas. Então anota aí, é dia 22 de julho, das 8 às 16h30, a Convenção Nacional da Seitonoye do Brasil para Jovens em São Paulo, Porto Alegre e Maceió. Informe-se pelos telefones 0 operadora 11 50 14 22 49 em São Paulo, 0 operadora 82 32 21 7873 em Maceió e 0 operadora 51 33 41 39 89 na capital gaúcha. Você pode ainda se informar pelo e-mail ajsi@sni.org.br. Reúna os amigos e venha viver um dos melhores dias da sua vida. Não é só o mundo que está estremecido com dificuldades financeiras. Muita gente entrou em sérias dívidas nos últimos tempos por conta da farta oferta de crédito. Mas não se preocupe não, porque na Seitonoye aprendemos as 4 condições para obter a provisão infinita. Com a palavra, o preletor Edilson de Souza Mendes. Olá, muito obrigado vocês que nos acompanham. Este programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Graças ao amor de muitas pessoas, muitos anjos anônimos que contribuem para que este programa esteja sempre no ar. Hoje nós vamos estudar sobre este livro, A Ciência da Oração, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. É um capítulo maravilhoso. Hoje nós vamos estudar os 4 itens, 4 condições para obter a provisão infinita. Quais são essas 4 condições para obter a provisão infinita? Não é para obter, porque na verdade você já tem. Então, é o fato de nós não termos a postura mental correta e por isso nós deixamos de fazer com que a provisão infinita seja a nossa companheira. Então, se as dificuldades financeiras, está sendo sua companheira, portanto, agora lápis e papel na mão, porque você vai anotar algumas dicas fantásticas
que contém neste livro. Então, o professor, ele começa dizendo assim: o meio de liberar a força que gera a provisão infinita, onipresente no universo, os seguintes 4 itens, seja, decisão, conhecimento, fé e ação. Então, nós vamos estudar cada um desses itens. Decisão, conhecimento, fé e ação. Primeiramente, devemos tomar uma decisão escolhendo o que pretendemos adquirir. Ou seja, se você não tiver uma decisão firme do que realmente você quer, então o universo ele não saberá como responder à sua solicitação, à sua decisão. Isso equivale a definir o que iremos encomendar ao shopping center da provisão infinita. Então imagine, existe um shopping center da provisão infinita. Então como você solicitar a esse shopping center aquilo que você quer? Então primeiro é tomar decisão. Então você deve decidir. Filho de Deus, ele é decidido. O que a Seitonê nos ensina? Que todos nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. O filho de Deus não significa o corpo carnal. Não é o corpo carnal que é o filho de Deus. O corpo carnal, ele serve para que a vida de Deus se manifeste neste mundo fenomênico. Então, isso que é o verdadeiro filho de Deus. Apenas cada um de nós é capaz de escolher aquilo que deseja e tomar a decisão de quando, onde e como levar avante a realização desse desejo. Então, por isso, é imprescindível que você coloque no papel e você determine quando tomar essa decisão de quando, onde e como levar. Ou seja, você vai estudar passo a passo como você obter aquela decisão que você tomou. Então, ou seja, conseguir aquilo que você tomou a decisão. Até nós próprios sabermos o que desejamos. Deus não nos obriga a adquirir isso. Qual é o rumo dessa decisão? Um relato maravilhoso de um casal amigos da cidade de Ibaiti, no interior do Paraná, que pertence à regional Venceslau Braz, o Orley e a Luciane. Um casal maravilhoso, vivem de acordo com os princípios dos ensinamentos da Seitonê. E a Lu, que chamamos de Lu, né, Luciane é o nome dela, a Luciane, ela teve um problema no seu útero. E então, quando foi diagnosticado que ela estaria com um nódulo maligno no seu útero, e a doutora disse que ela jamais poderia ter filho, que ela teria que realizar uma cirurgia. Então, foi marcada a cirurgia, realizou, só que não foi preciso retirar o útero dela. E a Lu, lógico, realizando as orações da Seitonê, colocou em prática, ela escreveu para vários amigos do Brasil, solicitando as orações da Seitonê. Então, passado algum tempo, ela continuou fazendo o tratamento, mas realizando as orações da Seitonê, que aí realmente é que o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que realmente para obter a cura, é necessário que quando é diagnosticado algum problema no corpo carnal, então deve-se fazer em conjunto as orações. Isso, a cura será muito mais rápido. Porém, depois de realizar a cirurgia, a doutora disse que ela jamais poderia ter filho. E os dois praticantes da Seitonê, eles se inscreveram no ciclo de estudos da prosperidade da Seitonê. O que ciclo de estudos é esse? São etapas de estudos durante um ano inteiro. E a pessoa se inscreve e participa dessas etapas durante o ano. E vai estudar sobre a verdade da Seitonê, como colocar em prática os ensinamentos para obter essa prosperidade. E no ciclo do estudo da prosperidade, nós aprendemos a colocar no papel os nossos objetivos. O que é que nós queremos? Então, como, por exemplo, família, o trabalho, na sua vida pessoal, a parte espiritual também é muito importante você colocar e tomar as decisões das datas em que você gostaria de realizar. Isso que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo aqui. Decisão de quando, onde e como levar avante a realização desse desejo.
E eles colocaram no ano de 2010 que até setembro de 2010 eles teriam um filho. Mas como ter o filho? Já que a doutora tinha dado o diagnóstico que ela jamais poderia ser mãe. Mas para quem é Seichonoye, não sintoniza com esse tipo de vibração. Porque uma vez filho de Deus, é sempre filho de Deus. O filho de Deus é saudável. Porque ninguém nasce neste mundo por vontade de um ato sexual. Todos nós nascemos neste mundo graças à vontade de Deus. Então, é a vontade de Deus que cada um de nós nasce neste mundo. E foi assim que eles tomaram a decisão. Quando foi para a sua surpresa, que quando começou, né, o ano de 2010, fizeram o seu projeto Prosperidade. E lá, então, como foi, tomaram a decisão. E, de repente, quando a Luciane começou a ter alguns sintomas típicos, né, de gravidez. E ela foi fazer o exame. E quando ela volta na doutora que tinha diagnosticado que ela não poderia ser mãe, a doutora olha o exame. A Lu estava grávida. E foi exatamente no mês que eles tinham colocado, que eles teriam um filho. E então nasceu o Danilo, uma criança linda, robusta, saudável, muito lindo o Danilo, e pude conhecer o Danilo, carregar o Danilo no colo. E esse casal, quando foi realizado todo ano no mês de julho, acontece um seminário especial nessa cidade de Baiti. E os dois, no ano de 2011, subiram no palco, realizando o seu relato de experiência, graças aos ensinamentos da Seichonoye, então puderam ter o seu filho maravilhoso, subiram no palco com o filho. Então, realmente isso, quando realmente tomamos a grandiosa decisão de que a nossa decisão não é algo, sabe, que vem do ego. E as coisas que, quando é tomada a decisão, aquilo que vem do ego, ela vem acompanhado de sofrimento. Mas o que é realmente tomada a decisão do fundo da alma, isso realmente vem de Deus. Tá? E vindo de Deus, tudo vem com alegria. Porque Deus é alegria, porque Deus é saúde, Deus é vida, Deus é provisão infinita. E Ele está nos acompanhando a todo momento. Então, ele diz: até nós próprios sabemos o que desejamos, Deus nos obriga, não nos obriga a adquirir isso. Qual é o rumo da nossa decisão? E essa decisão é a energia que libera a força latente da provisão infinita e a direciona para o rumo desejado. Então, assim, como um comandante, ele, em plena batalha, ele não volta para os funerais de um filho. Ele vai até o fim, ele tem que ir até o fim. E isso se chama decisão. Então, nós também, quando tomarmos decisão daquilo que nós queremos, devemos tomar do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. É isso, custe o que custar. Mas é óbvio que esse custe o que custar não significa que você vai se vender. Não significa, sabe, que você vai trapacear as pessoas. Porque isso não é da vontade de Deus. Então, quando se tem esse tipo de pensamento, de querer trapacear as pessoas, de querer passar os outros para trás, então isso é vontade do ego. Então, se isso vai prejudicar as pessoas, então isso não é da vontade divina. Se tiver apenas uma vaga ideia daquilo que buscamos na vida, será semelhante ao fato de passearmos a esmo e não conseguimos chegar ao longínquo destino. Então, eu faço a pergunta para você que está aí sentado. Tá? Ou seja, prosperidade não é simplesmente o ato de você ter muitos bens materiais ou ter uma conta bancária, sabe, recheada, né, transbordante de dinheiro. Prosperidade significa postura mental. A postura mental, ela é muito importante porque é isso que vai atrair a prosperidade na tua vida. Então, para você ser rei, para você ser rainha, não é necessário você morar num castelo. Mas basta você ter postura de rei e postura de rainha. E com certeza você vai atrair tudo aquilo que realmente uma vida de rei, que você pode ter uma vida de rei. Basta a postura mental. E isso às vezes, né, eu costumo dizer em palestras, é que numa residência é comum a gente ver as donas de casas, né, quando vão arrumar uma mesa para o almoço ou o jantar da família, pega sempre a toalha mais velha, aquela cheia de buraquinhos, né, que foi feito, né, por barata ou traças,
né? Então, é essa daqui. Mas por que não coloca a toalha mais bonita? Por que não coloca a toalha de renda, né? Aquelas toalhas que estão lá todas guardadas na gavetas? Ah, mas essa toalha aqui é para quando vier alguém, para quando vir alguém importante aqui em casa. É como se realmente os familiares não fossem pessoas importantes. Então, deve-se colocar o melhor copo, o melhor talher, sabe? Os melhores pratos. Então, estão todos lá guardados. Por que está guardado? Por que estão guardados os pratos? Deve-se colocar na mesa. Isso é postura. Deve-se colocar. Então, aí a família toda feliz vai poder saborear. Não tenha medo. Tenha postura de pessoas prósperas. Qual que é a diferença de uma pessoa que vive debaixo da ponte e de um grandioso empresário? Qual que é a diferença? Simplesmente é a diferença do pensamento. Porque aquele que mora debaixo da ponte, o que ele faz quando ele acorda? Ele pensa, onde é que eu vou pedir? O que é que eu vou pedir? O que é que eu vou comer? Então, enquanto o empresário, enquanto aquela pessoa próspera, quando ela acorda, o que ela pensa? O que é que eu tenho que pagar? O que eu tenho que pagar? O que é que eu tenho para receber hoje? Onde é que eu vou investir? Em que eu vou investir? Realmente é a diferença de pensamento. Então, mude a sua postura mental. E aí sim, dessa forma, tomando a decisão daquilo que você quer do fundo do coração, essa postura é que vai realmente levar você para o seu objetivo. Se tiver apenas uma vaga ideia daquilo que buscamos na vida, será semelhante ao fato de passearmos a esmo e não conseguimos chegar ao longínquo destino. Tá? Nós já falamos essa parte. Para chegarmos a esse destino, precisamos definir aonde iremos. Por exemplo, se você vai assistir a um filme, você pensa, eu vou ao cinema. Tá? Ou, se você quer assistir o filme em casa, você vai numa locadora, vou alugar um filme, então você toma uma decisão. Aí você já sabe o caminho do cinema, você já sabe o caminho da locadora. Então você vai, o seu objetivo é o quê? É ver o filme. É ver o filme. E então, infelizmente, muitas pessoas não sabem o que estão buscando na vida. Por quê? Porque nós somos educados, somos educados a saber o que é que nós não queremos. Tem pessoas que pensam assim, eu não quero ser infeliz, eu não quero ser doente, eu não quero ser pobre, mas o que você quer da vida? Você precisa definir o que é que você quer da tua vida. Eu quero isto para mim, e hei de conseguir, hei de vencer, é esse o pensamento. E então, tais pessoas não conseguirão chegar a lugar nenhum, se realmente não souber o que é que vai fazer da vida. Eu tenho um amigo que por muito tempo ele trabalhou numa empresa de fábrica de refrigerantes e quando ele ia contratar no RH, ele trabalhava no RH, quando ele ia contratar o pessoal da produção, então ele perguntava se a pessoa estava estudando. Aí a pessoa respondia, não estou estudando. Aí ele perguntava, você pretende voltar a estudar? Ele respondia, pretendo. Mas quando? Um dia. Mas quando? Um dia. Aí ele sempre, para quebrar o gelo, ele dizia assim, mas esse um dia não existe no calendário. No calendário existe vários dias. Então você tem que decidir. É tal dia eu vou voltar a estudar. É tal dia eu vou começar a fazer isso. Mas se você colocar no papel e decidir, aí você tem que colocar em prática, senão realmente você não vai chegar a lugar nenhum. E então, a pessoa que sabe com precisão o que está buscando neste mundo e busca isso intensamente, com certeza conseguirá obtê-lo, porque a decisão tem o poder de abrir o caminho que conduz àquilo que ela busca. Ok? Então, entendido? Tomado decisão, colocar no papel e ir em busca. Então, entretanto, não basta tomar uma decisão. Olha só, então você não pode parar por aí. Tomei decisão, então agora eu vou conseguir um objetivo. Não é só isso, não. É preciso reunir conhecimentos. Você conhece a fundo aquilo que você quer? Se alguém te perguntar a respeito daquilo que você faz, daquilo que você quer, você sabe responder? Então precisa conhecer a fundo. Conhecimento, é preciso reunir conhecimentos acerca do modo de alcançar o objetivo e para qual rumo direcionar a força que já existe no interior da pessoa. Então, essa força que existe no interior da pessoa é o Deus maravilhoso que está presente. Então, a oração não é apenas aquilo que se pronuncia com a boca. Então, o que é a oração? Ao desejo ardente
de obter esses conhecimentos em si, disse que é uma oração dinâmica. Quando esses conhecimentos assim obtidos são de fato aplicados, transforma-se numa força. Aí sim, é a força que vai te impulsionar. Ela te impulsiona. Enquanto os conhecimentos não forem utilizados, não servirão para nada. Então, se você tem conhecimento, deve colocar esse conhecimento em prática, para que realmente o seu objetivo possa ser alcançado. Então, ou seja, decisão, como já foi falado, né? Decisão, conhecimento e a fé. E aí, o que você acredita? Quando você se olha no espelho, o que você vê diante do espelho? Qual que é o conceito que você tem de você? Você se considera uma pessoa realmente de sucesso ou você se considera uma pessoa fracassada? E aí, o que você é? Você é um saco de batatas ou você é filho de Deus? Você é filho de Deus. Então, quando você olhar no espelho, diga, tá? Aqui está, eis um filho de Deus maravilhoso. Aqui está o representante de Deus na terra. Então, eu posso conseguir tudo aquilo que realmente está dentro de mim e eu desejo. Tá? E é grande o número de pessoas que se confiam demasiadamente no dinheiro e no poder. E que pensam que é preciso preparar dinheiro e desempenhar esforços até conseguir iniciar um projeto que beneficie o próximo. Ah, se você está pensando, se você tem um projeto e fica pensando, mas eu não tenho dinheiro. Ah, como que eu vou conseguir se eu não tenho dinheiro? Olha, não procure, tá? Uma muleta para você ficar se segurando. Tá? Isso é como se você fosse realmente perfeito e você está sentado numa cadeira de rodas. Tá? Então, levante da cadeira de rodas agora. Solte tudo isso. Tá? Não seja uma pessoa que vive buscando, sabe, justificativas para não realizar o seu desejo. Isso é justificativa. Dinheiro, ele vem. Tá? Ele vem. Portanto, o dinheiro e a capacidade aparecem por si mesmos enquanto estão proporcionando amor, gratidão e gentilezas ao próximo. E então, como que está sendo sua atitude? Como é que está sendo sua atitude diante dos seus familiares, diante das pessoas que te rodeiam? Tá? E então, e por último, é a ação. Tá? Aí ele diz, primeiramente, reconhecer Deus como sendo o Criador de si próprios. Depois, reconhecer que é um ser imortal e que este mundo é uma escola onde adestramos a nossa alma e jamais somos reprovados. Ou seja, entrar em ação. Não adianta você ter decisão, você ter fé, você ter conhecimento, mas se realmente não entrar em ação. Então, entre em ação, coloque em prática e com certeza o seu desejo já está alcançado. Então, para encerrar, eu gostaria aqui de apresentar, nós temos aqui para que a sua mente, todos os dias, esteja repleta de alegria, nós temos o preceito de luz, que é um calendário, onde todos os dias tem uma mensagem que você pode ler ao acordar, porque todos os pensamentos que nós temos, quando nós acordamos, esse pensamento nos acompanha o dia inteiro. Então, se você ler essas boas palavras, essas palavras de luz, realmente serão a sua companheira durante todo o dia. E aqui ele diz, nós podemos, o impossível não existe. Então, vamos fazer esta mentalização para encerrar. As leis que regem minha vida são leis do amor, da fé, da prosperidade, da verdade. Consigo visualizar com nitidez meu futuro, sem qualquer erro ou distorção. Pois planto hoje boas sementes para ter boa safra. Prevejo excelente colheita, por isso minha vida é serena, plena de paz e de fé. Confio tudo nas mãos de Deus. A lei de Deus é o amor. Sou verdadeiramente grato a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus.
Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. A Fundação Grande Harmonia, mantida pela Seichonoye do Brasil, atua nas áreas social e educacional no Centro de Educação Integrada de Maracajaú, na Escola Seimar, na cidade de Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, que atende a 283 alunos, e na creche Paraíso Jardim Cerejeiras, com 26 crianças matriculadas em Atibaia, interior de São Paulo. Essas instituições estão mudando a história de alunos, famílias e comunidades, através da prática da educação da vida. Antes elas eram rebeldes, sabe? Assim, aquela tipo de criança que não queria ouvir ninguém, né? E hoje eu senti que mudou, porque aqui na fundação, aqui não é só uma escola, aqui é uma mãe de família. E a gente sente que esse amor, né, esse carinho, esse respeito, junto com a parte educacional, a parte técnica, que eu acho que faz o trabalho diferenciado que a gente vê aqui. Então tudo me emocionava aqui. Então é difícil você falar momentos assim, porque tudo aqui é especial. Aqui a essência do amor aqui é muito grande. Você sente assim a tranquilidade aqui, tudo aqui você sente. Essa aproximação que transforma famílias começou a melhorar toda a comunidade. Os governos locais afirmam que nas localidades onde as escolas estão, os índices de violência diminuíram, o que as torna uma referência para as secretarias municipais de educação. Por isso, pedimos seu apoio para que essa obra continue e cresça. Faça parte da campanha Adote essa ideia e, por um valor quase simbólico, faça parte dessa história e ainda sinta a alegria de receber a gratidão do aluno que for beneficiado por sua doação. Mais informações, fone 0 operadora 11 5014 2237, pelo e-mail educadores@sni.org.br ou no site www.sni.org.br/educadores. Gente, essa coisa de vencer na vida e só depois ser feliz não existe não. Vamos aproveitar o quadro de perguntas e respostas de agora para repensar como estamos encarando a busca pela felicidade. Estou numa difícil situação. Não estou feliz com as coisas que possuo. Emprego, amigos e vida conjugal. Também não estou ganhando o quanto acho que devo. O que posso fazer para que este sentimento de infelicidade desapareça? Lança luzes sobre essa questão o preletor Carlos Alberto da Silva. Veja. Muito obrigado. Bem, todos nós somos filhos de Deus, é isso que nós aprendemos na Seichonoye. Naturalmente, como filho de Deus, temos capacidade infinita. E tudo aquilo que a gente vive no nosso cotidiano, que não está de acordo com essa nossa natureza divina, que está no interior de cada um do ser humano, é natural que a gente comece a se sentir um tanto insatisfeito com as situações que ocorrem ao nosso redor. E às vezes surge aquela dúvida, o que devo fazer? Como que eu faço para sair dessa situação? E uma coisa, sem dúvida alguma, que aprendemos também na Seichonoye é ter um sentimento de gratidão pelo que você tem agora, nesse momento. Ou seja, no lugar onde você encontra-se agora, no seu emprego, no seu ambiente familiar. Agora é a grande oportunidade para você começar uma nova etapa da tua vida, com espírito de gratidão, fazendo com gratidão o que você tem em suas mãos agora. Este é o segredo que vai abrir as portas para que você consiga realizar, então, aquilo que a sua alma anseia de forma grandiosa. Então, fica essa orientação, essa sugestão para você.
comece a agradecer o que você tem nesse instante. Quando você começa a sentir gratidão pelo que você tem em suas mãos nesse instante, é natural que comece a vir pela força infinita do universo o direcionamento para a tua vida naquele sentido que a tua alma anseia. Então, ou seja, se na vida familiar as coisas não estão harmoniosas, não estão do jeito que o Filho de Deus merece, se você começa a ter gratidão pelos seus familiares, pelo o lar onde você tem agora, naturalmente, esse espírito de gratidão permite que você comece a perceber infinitas dádivas. E essa gratidão atrai mais gratidão ainda. É assim no emprego, é assim nos relacionamentos com os amigos, em tudo na vida da gente, esse é o princípio, a gratidão. Fazer bem feito o que lhe cabe fazer neste momento. Então, muitas vezes a gente fica pensando, se eu fizesse tal coisa, ou pior ainda, eu nem sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, não fique perdendo tempo com esse tipo de divagação. O mais importante mesmo é que você faça bem feito agora, sua alma, ela fica satisfeita por isso, e mais do que nunca, como os semelhantes se atraem, a gratidão vai atrair sempre mais sentimento de gratidão para você. Tenho certeza que agindo assim, coisas maravilhosas vão acontecer, e essa inquietação, essa tristeza desaparecerá com toda certeza. Para isso, minha sugestão, leia o livro dos jovens. É extraordinária a mudança que provoca em nossa mente. Muito obrigado, muito obrigado. Torne-se um mantenedor do programa Seite Onoye na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seite Onoye na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seite Onoye na TV. O Brasil agradece. Você é bem mais do que pensa que é. Se está se sentindo no fundo do poço, comece agora mesmo a construir o alicerce de uma grande obra em sua vida, pois é justamente dos buracos mais fundos que as maiores torres começam a ser erguidas. A partir deste raciocínio, descubra a pessoa maravilhosa que você é. Na palestra de agora com a preletora Marie Murakami. Muito obrigado a você que está aí agora esticado no sofá, ou talvez encostado no ombro do marido, ou no colo da mãe, nos assistindo agora. Obrigado por acompanhar este programa maravilhoso da Seite Onoye na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Quando você pensa a respeito de você, o que você acha de você? Hoje nós vamos estudar a pessoa maravilhosa que você é. Descubra a pessoa maravilhosa que você é, tá? E isso nós vamos estudar então com o livro do professor Katsumi Tokuhisa, Todos Podem Ter Sucesso. Descobrir a pessoa maravilhosa que nós somos. Todos nós. Todos nós somos pessoas maravilhosas. Claro, por quê? Porque nós somos criações de Deus. Deus é bem, Deus é perfeição, Deus é harmonia, Deus é paz. Deus é amor. E de Deus que é amor, de Deus que é perfeição, a sua criação é só também perfeição. Por isso, todos nós devemos descobrir a pessoa maravilhosa que nós somos, e só assim nós conseguimos fazer com que a nossa vida se torne uma vida realmente maravilhosa, feliz, bem-sucedida. E todos conseguem isso, sem exceção. Então, se tem, por exemplo, duas pessoas que têm assim
a mesma capacidade, o mesmo talento, muitas vezes uma tem sucesso e outra não. Onde é que fica a diferença? Onde é que está a diferença? Aí o professor escreve aqui, e a razão pela qual pessoas com mesmas capacidades não conseguem se tornar bem-sucedidas na sua vida está exatamente em não conseguir manifestar o seu talento. Tá? Não consegue nem extrair, nem manifestar o seu talento. Aí o professor ainda escreve aqui, desde antigamente já se dizia que aquele que vence a si mesmo, vence a todos. Vencer a si mesmo é dominar a própria mente. Tá? O que quer dizer vencer a si mesmo? É conhecer e ter aquela convicção de que você é uma pessoa realmente maravilhosa. Mas é muito importante, acima de tudo, a reflexão para saber quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes. Os pontos fortes não há necessidade de você trabalhar, mas é muito importante a reflexão todos os dias na nossa vida para sabermos onde é que nós podemos melhorar. Tá? Não é descobrir o ponto falho para ficarmos recriminando, porque isso vai fazer com que nós nos sentimos diminuídos. Nós vamos descobrir os pontos fracos para nós podermos trabalhar esse ponto fraco. Tá? Porque trabalhando os pontos fracos, nós estamos adestrando a manifestação da nossa capacidade inata. Aí o professor escreve, então, aqui nesta página 164. Se você quer manifestar o dom oculto dentro de si, enfrente aquilo que até então pensava que não consegue ou que acreditava que era seu ponto fraco. Enfrente seu ponto fraco, pois ao conseguir dominá-lo, seu complexo de inferioridade e sua autolimitação se romperão e você crescerá e sentir-se-á feliz por descobrir de novo seu eu maravilhoso. Quando você conhece as suas fraquezas, tá? Quando você sabe das suas fraquezas, você muitas vezes se sente intimidado perante uma pessoa que tenha maior capacidade, tenha mais facilidade para se relacionar com as pessoas. Tá? E justamente por isso é importante que nós reconheçamos nossos pontos fracos e nós adestremos. Tá? O treinamento na nossa vida é muito importante. E esse treinamento se faz justamente para que nós possamos estar extraindo a capacidade do nosso interior. Por que que os minerais, por que que as pedras preciosas, elas estão em locais assim profundos da superfície? É para que o ser humano, ele manifeste a sua capacidade extraindo, e para isso ele precisa se esforçar bastante para poder extrair. Justamente porque nesse trabalho de tentar extrair, ele manifesta a sua capacidade. Tá? E quanto mais nós nos empenhamos então em extrair essa nossa capacidade, mais ela poderá estar se manifestando. E aí está a manifestação do nosso talento. Então, numa vida acomodada, uma pessoa que quer ficar sempre lá no sofá, esperando que as pessoas tragam comida, que as coisas caiam do céu, a vida não acontece. E também você não está dando oportunidade para você manifestar e extrair a sua capacidade. Então, por pior que seja a dificuldade que esteja diante de você, não entregue os pontos, não. Aqui o professor fala que os fisiologistas, os cientistas dizem que dos 100 bilhões de neurônios que nós temos, a maioria das pessoas usa só de 3 a 5%. Imagine morrer tendo manifestado só 5% da capacidade. É como se você tivesse 100 milhões de reais lá na conta do seu banco e você chegar a hora da sua morte tendo usado apenas 5 milhões. Tá? Então, a manifestação da capacidade é um dom que Deus deu somente para nós que somos seres humanos. Acreditando que quando nós adestramos, através do treinamento, nós podemos manifestar a nossa capacidade. Então, se você estiver diante de uma situação em que você já entregou os pontos,
porque você acha que não tem mais jeito, pense que você ainda tem mais 95% da capacidade para manifestar. Então levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como está naquela famosa música brasileira, né? Nós temos essa nossa capacidade maravilhosa dentro de nós. E aí o professor escreve na página 166 do nosso livro: acreditamos que, como filhos de Deus, possuímos em nosso interior a possibilidade infinita e que podemos atingir o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do poder da palavra. Esta é a quinta declaração das 7 declarações iluminadoras da Seichoné. O que são as 7 declarações iluminadoras? São os objetivos pela qual a Seichoné foi iniciada, que o movimento da Seichoné foi iniciado. E essa é a quinta declaração. Acreditamos que, como filhos de Deus, possuímos em nós a possibilidade infinita e que podemos atingir o estado de absoluta liberdade, manifestando a nossa capacidade infinita com o uso controlado do poder da palavra. Tá? A maioria das pessoas que fracassam na vida, que não conseguem realizar aquilo que desejam, tem o hábito de dizer: tudo que eu faço não dá certo mesmo. Tem o hábito de pensar sempre negativo. Vocês se lembram do filme de Forrest Gump? Forrest Gump era uma criança que nasceu com um raciocínio um pouco mais devagar do que as crianças normais. Tinha problema na perna, por isso a mãe comprou aquelas botas compridas, né? Mas a mãe dele falava sempre para ele: filho, você é uma criança normal, você é uma criança normal. E ele ia para a escola dizendo isso: eu sou uma criança normal, eu sou uma criança normal, eu sou uma criança normal. Olha a sabedoria dessa mãe. E talvez a falta de raciocínio de uma criança normal é que até ajudou para que ele, com docilidade, recebesse aquela orientação da mãe. E ele botou na cabeça dele: eu sou uma criança normal, eu sou uma criança normal. Ele nunca admitiu diante das outras crianças que ele era uma criança diferente. Tá? E a namoradinha dele falava: você sabe correr bem, então corre. Quando alguém quiser te pegar, corre. E ele corria. Né? É um filme que mostra a importância de nós acreditarmos na luz, acreditarmos no poder da palavra. Né? E esse filme tem um final muito feliz, mostrando assim a pureza do sentimento de uma pessoa que foi criada por uma mãe que fez com que ele acreditasse que era uma criança normal. Por isso o professor escreve aqui nesse livro, na página 170, sabendo que a palavra tem poder criador, se os pais quiserem criar bons filhos, devem repetir e repetir boas palavras. Se quiserem ter bons funcionários, os dirigentes da empresa devem usar boas palavras, repetindo-os exaustivamente. Também não devem usar para si palavras más e pessimistas. Se alguém usa más palavras, referindo-se a si mesmo, está fazendo mal a si próprio. A maioria dos enfermos que possuem saúde frágil fica repetindo constantemente: eu sou fraco. Não é como aquele pássaro: tô fraco. Mas essa pessoa sempre diz: eu sou muito fraco. Tá? Sabendo que a palavra tem força criadora e usando sempre palavras construtivas, cada vez mais fatos bons são criados. Eis a chave do sucesso. Então, a importância de nós termos assim a nossa mente sempre voltada para o lado da luz. Tem pessoas que junta dinheiro, sabe para quê? Para quando vai ficar doente. Para poder pagar o médico, para poder pagar os remédios. E pela lei, segundo a qual aquilo que nós reconhecemos, aquilo que nós acreditamos se manifeste, tanto é que Jesus Cristo pregou: seja-te feito conforme creste, aquela pessoa que junta dinheiro para o caso de um dia ficar doente, para poder pagar hospital, médico e remédio, ela fatalmente acaba ficando doente e gasta o dinheiro para isso. Tá? Se vai juntar dinheiro, pense, é para poder desfrutar momentos de lazer, de passeio, levando a família para conhecer lugares maravilhosos.
Tá? Vamos estar sempre direcionados para o lado da luz, usando boas palavras. Tá? Isso é plantio, isso é semeadura, que vai fazer com que nós tenhamos uma colheita de uma vida realmente maravilhosa. Aqui na página 129 desse mesmo livro, o professor Tokuhisa conta a história de uma anciã que tinha 2 filhas. Uma se casou com um fabricante de guarda-chuvas e a outra se casou com um fabricante de zori. Zori é chinelo de dedo tecido com palha, que se usa muito lá no Japão. Aí, então, quando chovia, ela lamentava pensando na filha cujo marido fabricava zori. Puxa vida, com essa chuva, o marido nem a filha não vão vender nada de zori. Tá? E quando fazia tempo bom, ela chorava pela filha que casou-se com um fabricante de guarda-chuva, porque, como não fazia chuva, então não ia vender guarda-chuvas. Aí, então, quando ela foi se orientar com o preletor disse: senhora, em vez de se lamentar quando chove e também quando faz sol, pense, que bom que está chovendo, pois a minha filha venderá muitos guarda-chuvas. Que bom que faz sol, porque a minha filha vai vender muitos zoris. Tá? Enfim, na nossa vida existem várias situações. E nem sempre as situações são favoráveis para nós. Mas mesmo que se manifeste uma situação desfavorável na nossa vida, nós não devemos pender para o lado negativo, achando que as coisas vão piorar, achando que você nasceu numa sina em que vai se tornar infeliz a partir daquele momento. Tá? Veja sempre o lado iluminado. E vendo o lado iluminado, use o poder da palavra para que você possa estar manifestando esse dom maravilhoso que é a própria vida de Deus no seu interior, sustentando esse corpo maravilhoso. Assim, a saúde estará sempre presente em seu corpo, a felicidade estará sempre presente na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos. Tá? E nós, quando temos reconhecimento de que nós trazemos a vida de Deus em nosso interior, e sabendo que Deus é luz, essa luz de Deus, ela só se traduz nessa nossa vida, manifestando na nossa vida, quando nós estivermos usando palavras que engrandecem as pessoas, que fazem as outras levantarem, semblante de luz que faz com que as pessoas se levantem também. Outro ponto muito importante que o professor escreve na página 177 do nosso livro se refere à questão do sentimento altruísta que devemos ter em relação às pessoas. Aqui o professor escreve: quanto mais diminui em nós o sentimento egoísta, quanto mais diminui o sentimento arbitrário, tá? Aquele sentimento de contrariedade, mais diretamente a sabedoria de Deus flui para o nosso interior e torna-se o nosso guia em todos os aspectos. Por quê? Porque Deus é harmonia. Tá? Então, quando nós estivermos assim, isentos, anulando totalmente sentimento egoísta, sentimento de contrariedade, estivermos vibrando a harmonia, nós estaremos assim, preparados para estarmos recebendo toda a sabedoria de Deus que vai nos orientar para tomar as decisões corretas na nossa vida, para nos orientar a dar orientações corretas para os nossos filhos. E, gente, na nossa vida, nós somos levados a muitas vezes tomar decisões importantes, ou para dar orientação para os nossos filhos, ou para si mesmo. E certamente, quando nós estivermos destituídos do sentimento de ego, quando nós estivermos envoltos de sentimento de amor, de bênção para todas as pessoas, nós vamos estar recebendo a sabedoria de Deus que nos vai orientar para que tomemos as atitudes corretas em nossa vida. Recentemente, estando numa cidade lá do Paraná, eu tive a oportunidade de ouvir o relato de um empresário que diz que desde a idade de 6 anos ele nasceu com dor aqui na coluna e
estava com quase 40 e tantos anos e continuava doendo demais, mas um dia participando de um seminário da Luz da Seichonoye e participando lá no momento da oração mútua, o preletor pediu para que naquele momento trouxesse para frente dele a imagem do papai e da mamãe e que mentalmente abraçasse dizendo: papai, obrigado, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo, e que manifestasse profundo sentimento de gratidão. E naquele momento, quando o preletor disse aquilo, ele se negou no primeiro momento, porque ele guardava uma mágoa muito grande em relação a esse pai. Mas no momento que o professor disse: abrace o seu pai, e naquele momento ele pôde dizer: papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, papai, me perdoe, papai, me perdoe. Naquele momento, diz que ele sentiu assim, alguma coisa sair do seu corpo, um peso grande sair do seu corpo, e quando terminou a oração mútua, aquela dor que acompanhou ele por 40 anos tinha desaparecido. Assim é na nossa vida, né? Tudo se manifesta de uma forma harmoniosa quando nós trazemos a harmonia para dentro de nós. E quando nós trazemos a harmonia para dentro de nós, nós temos a presença de Deus no nosso interior. E Deus é aquela presença silenciosa que faz com que nós possamos ouvi-lo quando a nossa mente estiver silenciosa, né? Por esse motivo, nós desejamos sinceramente que todos vocês que estejam nos assistindo possam fazer com que a sua vida possa acontecer. E para isso, tem a oportunidade de adquirir uma obra como essa, tá? Todos podem ter sucesso. É uma obra que, quando você tiver na sua cabeceira, você, em qualquer página que você abrir, lá estará a resposta que você está necessitando para solucionar o seu problema, tá? E se você quiser colaborar para que mais pessoas possam ter a oportunidade de assistir esse nosso programa, convido você a se tornar um mantenedor do programa da Seichonoye, tá? A sua colaboração vai permitir que nós possamos levar esse nosso programa através de muitas outras emissoras, tá? Seichonoye é o modo feliz de viver. Quando as pessoas conhecerem esse modo feliz de viver, estarão descobrindo que para se tornar feliz, não há necessidade de ganhar na loteria, não. Basta descobrir que a felicidade já existe dentro de nós, tá? E quando você começa a contribuir com o programa da Seichonoye, você vai dar oportunidade para que grande número de pessoas possa estar obtendo essa dádiva maravilhosa. E se você quiser contribuir e saber como contribuir, ligue para 0800 770 2600. Do outro lado da linha vai estar uma voz maravilhosa e muito feliz de poder te atender. E você poderá se tornar um colaborador deste programa maravilhoso, para que todo o Brasil esteja iluminado pela palavra da verdade. Felicidade e que Deus o abençoe. Muito obrigada. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação.
A minha dica de leitura é O Princípio do Relógio de Sol. Na Seitione a gente aprende a ver sempre as partes positivas das pessoas, das coisas e dos fatos. Mas como fazer isso? Nesse livro, o professor Masanobu Taniguchi nos dá umas dicas muito legais de como treinar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, escreva no papel algo que aconteceu de bom na sua vida hoje. Fale em voz alta, manifeste a alegria de um fato que aconteceu no seu dia hoje. Essas e outras dicas você encontra aqui no livro O Princípio do Relógio de Sol. Os dias 24 a 26 de agosto de 2012 serão especiais para a Seichonoye, pois educadores de todo o Brasil participarão do primeiro Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Para quem solicitar, será fornecido certificado de participação. Para mais informações, ligue para 0 Operadora 11 5014 2237. 0 Operadora 11 5014 2237. Estamos aguardando aí a sua presença. Olha, é sempre uma alegria indescritível ter sua companhia durante o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos mais uma vez de coração a sua companhia. Orar é abandonar o passado e seus respectivos tropeços e treinar a mente para se focar no agora. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu. E estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Deus conceda a você e toda a sua família dias, meses e anos de muita paz e prosperidade. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!